Mas a gente vai direto para Nova York, onde está o Henrique do Vale, porque, olha, o Donald Trump, ele tá querendo agora construir um muro de aço e não mais de concreto, lá para separar os Estados Unidos do México, a fronteira. Ô Henrique, explica pra gente mais essa daí. Boa tarde para você. Feliz Ano Novo, viu? Feliz Ano Novo para todos nós. Pois é, na verdade, você sabe, até o presente momento, o governo americano está assim, estacionado com relação a essa briga de braço, né, de queda de braço entre o Congresso e o presidente Trump. Pois é, na verdade, o que acontece é o seguinte, há 16 dias, no caso, o governo fechou tudo por aqui, os funcionários não estão recebendo salários, nem benefícios, nem nada, pela questão desse desacordo que existe entre o presidente Trump e o Congresso americano, que hoje, inclusive, tem na sua maioria os democratas. Então, o que acontece? Eles estão aí discutindo para ver a verba que será destinada aos vários departamentos em 2019. Enquanto o Congresso não assinar um decreto concordando com a ideia do presidente Trump de construir esse muro dividindo os Estados Unidos e o México, segundo o presidente Trump, a razão da construção desse muro é justamente para evitar a entrada de pessoas de forma ilegal ao país, principalmente a entrada de drogas e terroristas, mas isso vai custar em torno de 5 bilhões e meio de dólares. Já os democratas acham esse valor um absurdo e que vai promover, na verdade, um desequilíbrio, né, da balança comercial dos Estados Unidos. E para resolver essa questão, o presidente Trump, inclusive nesse último domingo, resolveu dizer que ele poderia até negociar com o Congresso, ao invés de fazer um muro de concreto, seria uma espécie de uma cerca de aço, né? O que, no caso, abaixaria o valor. Mas a questão principal, Sena, é o seguinte, os democratas e o Congresso acreditam que um valor menor poderia ser usado no desenvolvimento tecnológico para o patrulhamento da divisão entre os dois países. Então, a gente não sabe realmente o que vai acontecer, não existe assim, uma ideia se haverá um acordo ainda essa semana. O presidente Trump, inclusive, ameaçou de colocar o país em estado de emergência, porque dessa forma ele tem uma autoridade maior ainda para poder autorizar a construção disso sem ter a aprovação do Congresso. Então, a curto prazo, dificilmente a gente vai ter uma solução, né, tomada com relação a esse tipo de problema que a gente está tendo por aqui. Enquanto isso, os funcionários não recebem salário e também não recebem os benefícios, Sena. Só para a gente entender aqui, o aço nos Estados Unidos é mais barato que o concreto? Aparentemente sim, porque segundo os engenheiros e as pessoas que estão envolvidas na construção desse muro, eles querem fazer um muro profundo, só que na região, em algumas regiões da divisão dos dois países, a perfuração é muito difícil, a construção é muito cara. E eles querem fazer uma coisa assim, exatamente parecida com o que a gente vê nos filmes, aquele concreto super forte para evitar qualquer invasão, aquelas coisas, né? Coisa de americano. Então, a única forma de fazer com que esse custo seja mais baixo seja a construção de uma cerca de aço. Aparentemente, é isso que agora eles estão tentando negociar. A impressão... Oi, Henrique, boa tarde. A impressão que eu tenho é que deve ser menos mão de obra, ficar pronta mais rapidamente também. Mas o pessoal não vai pular o muro de todo jeito, hein? É alto o trem, viu? Eles estão falando de 6, 7 metros. Bom, isso é... Bom, quando quer fazer fogo de morro acima. E o imigrante, quando quer pular o muro, pula, né, Henrique? Pula. Então, assim, a intenção é fazer uma cerca mais alta para que evite, no caso, qualquer risco, né, da pessoa tentar pular. E a construção desse muro com concreto seria para que ele fosse feito mais profundo, de forma com que a construção de túneis também não fosse possível. E a construção, e tendo o concreto de uma forma bem grande, assim, bem forte, seria justamente para evitar esse tipo de coisa. Ou seja, Zezé e Sena, a gente não tem ainda uma previsão de resposta de quando esse governo volta a funcionar normalmente. Eu vou te falar, viu? Não é fácil, não. Daqui a pouco ele vai ter a ideia de eletrificar esse negócio. Obrigado. Exatamente. Obrigado, Henrique. Uma boa tarde para você. Boa tarde, grande abraço. Pode apostar que se passar um mexicano lá, se arrumar um jeito de arrumar um balão de gás, igual o padre aqui, subir o muro, ele vai eletrificar esse negócio, viu? Olha, Sena, é o seguinte, eu sei que os Estados Unidos vivem esse drama enorme e
ansiedade aí do presidente é grande, e essa história que ele disse de falar que o país está em estado de emergência é uma possibilidade, porque aí ele diria que há um risco muito grande para os americanos por causa do espaço sem nenhum obstáculo. Papá, é isso. É isso. Bom, uma lição aí para o governo brasileiro. Estados Unidos poderoso, uma coisa é falar, outra coisa é fazer, chega lá, esbarrou na grana.